Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer Simão Teixeira, que é o presidente do Recife Convention Bureau. Simão, o que é o Recife Convention Bureau? Boa noite, João. Primeiramente é um imenso prazer estar aqui no seu programa. Pois bem, o Recife Convention Bureau é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais empresários e empresas do setor produtivo do turismo, hotéis, agências de viagens, empresas de comunicação, empresas de audiovisual, que procura desenvolver o turismo em Recife, nomeadamente a captação de eventos para a cidade. Eu costumo dizer que nós nos posicionamos quase como que se fôssemos um braço comercial do trade turístico de Recife. Ô Simão, eu sei que a grande fonte de arrecadação, porque evidentemente para fazer esse trabalho precisa de recursos, é uma taxa que é cobrada do hóspede nos hotéis. Os hotéis passaram não sei quantos meses fechados. Como é que o convênio sobreviveu? Foi difícil, foi uma situação bem crítica, mas enfim, tivemos que fazer algum enxugamento, tínhamos algumas reservas e conseguimos sobreviver. Até agora estamos indo, a maioria dos hotéis, praticamente todos os hotéis já reabriram e com isso a taxa, apesar das ocupações estarem baixas, as taxas essa taxa já está começando a ser recolhida. Enfim, a gente espera muito em breve voltar à normalidade, mas foram tempos muito difíceis mesmo. E o movimento de eventos, evidentemente, feiras, reuniões, como é que está a volta do movimento? Olha, João, está parado. Tudo parou. Efetivamente, todos os eventos, e eram cerca de 25 que tínhamos programados para este ano, foram adiados, foram postergados, começaram a ser postergados para a segunda metade do ano e depois foram todos ou cancelados ou postergados para o próximo ano. Vale ressaltar que o Convention faz a prospecção e tenta fazer a captação daqueles eventos mais a longo prazo, a 6 meses, a 2 anos, a 3 anos. A gente tem eventos captados a 4 anos, né? E que esses ainda estão, mas tudo o que estava para o ano 2020 foi tudo cancelado. Agora, é importante, Simão, as pessoas não têm ideia, por exemplo, um congresso médico que seja realizado aqui no Recife, o que esse é importante para a rede de hotéis, de restaurantes, até para vendedor de tapioca, para táxi, para Uber, né? Sem dúvida, João. Um congresso que se realiza, um congresso médico para 1.500, 2.000 pessoas, mexe com a economia da cidade de uma forma extraordinária. Como falou, é o Deus do táxi, é o restaurante, o pessoal do artesanato, enfim, é uma cadeia produtiva. Sem falar a própria organização do congresso, que tem audiovisuais, operadores de audiovisuais, o aluguer do espaço, os hotéis, enfim, a cadeia produtiva do turismo. Há estudos que dizem que ela congrega 65 setores de atividade. Veja só a profundidade que a cadeia do turismo tem quando se fala. E por isso a pandemia impactou tanto o turismo. No fundo, não é o turismo, é a cadeia produtiva do turismo, que vai desde, como disse, o cara que faz o audiovisual, a empresa de comunicação que prepara os materiais a ser preparados, gráficas, uma coisa impressionante. Mas, enfim, a gente espera que a coisa comece a retomar em breve. Né? Ô Simão, é do seu setor, da sua área. Por que é que o turismo de Porto e Galinhas já está parecendo normal e do Recife está totalmente anormal? Qual é a diferença? Pronto. O turismo de Recife, ele é baseado em turismo, aquilo que nós chamamos de turismo de negócios, que são as pessoas que vêm a trabalho a Recife e como tal usam os hotéis, os restaurantes, fazem essa movimentação económica toda. O que é que acontece?
enquanto que Porto de Galinhas é mais lazer. Enfim, é mais lazer, é praticamente lazer, tirando os congressos que acontecem por lá. O que é que acontece? Acontece que com esta história da pandemia, as pessoas têm medo de viajar, as empresas têm também receio de enviar os seus colaboradores. Depois tem outro fenómeno impressionante, que foi como é que dizer, vulgarização do uso da teleconferência. Hoje em dia, qualquer pessoa faz uma reunião por Zoom e funciona da mesma forma, até se calhar são reuniões mais disciplinadas porque tem que cada um falar cada um por si e isto faz, primeiro, as empresas com os seus caixas miseráveis, todos exauridos, né? Se fazer a reunião por teleconferência, resolve o problema que a empresa tem, mas para nós do setor turismo dá-nos um grande prejuízo, porque está viajando menos, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Simão Teixeira, que é o presidente do Recife Convention Bureau. Simão Teixeira, um assunto delicado, mas eu quero ouvir sua opinião. O Recife, que sempre foi um centro de eventos, hoje está sendo superado pelo Ceará, que tem um belo centro de convenções, pela Paraíba, que tem um centro de convenções, e Salvador, que inaugurou um moderníssimo, está para abrir outro. E o nosso está completamente deteriorado. É um problema? É claro que é um problema, João, sem dúvida. Hoje em dia, o nosso centro de convenções é um centro de convenções que tem 40 anos, é um grande e belíssimo centro de convenções, mas que está precisando de uma boa reforma. Faz tempo. Faz tempo que está precisando. E agora a concorrência apertou, como você acabou e bem comentando, os dois principais concorrentes em nível de eventos a nível do Nordeste é o Salvador e a Fortaleza. Os dois com dois belíssimos, novíssimos centros de convenções. E Pernambuco vai ter que tomar uma decisão sobre este assunto. O trade turístico está pressionando muito o nosso governo, o governo do Estado, para que se tomem providências. E, enfim, sabe que aquele centro de convenções é um centro de convenções um bocado complexo. Aquilo é uma estrutura que pertence ao Estado, está localizado em Olinda, que recolhe os impostos, e quem usufrui aquele centro de convenções é, digamos, a cidade do Recife. Então há aqui um imbróglio que aquilo é uma terra, parece ser terra de ninguém. Enfim, embora a gente acredite que nos próximos tempos, também agora, digamos, o centro de convenções não está sendo utilizado, mas é nos tempos próximos. Mais à frente, a gente vai precisar ter. E Recife tem uma coisa, tem um fator que faz dele o local excelente para a realização do Congresso, porque é a centralidade. Isto é, a pessoa que quer fazer uma reunião em Recife, quer fazer uma reunião no Nordeste, quer chamar os seus clientes para o Nordeste, o melhor é Recife, porque ele pega e traz facilmente os seus clientes e os seus participantes do evento de Fortaleza e facilmente os traz de Maceió e de Salvador e também de Natal. Portanto, a nossa centralidade, junto com também as ligações, as conexões aéreas que nós temos, nós estamos com uma belíssima conexão aérea, né? De ontem, conversando com o presidente da AENA, ele me dizia que neste momento o aeroporto de Recife é o que está com as melhores conexões aéreas, com mais voos, que está praticamente atendendo o país todo, né? Óbvio que os voos internacionais estão praticamente suspensos, né? Só o voo de Lisboa, né? Mas, efetivamente, esta nossa centralidade, ela tem que ser aproveitada.
e o Governo do Estado não está dando a devida atenção. Enfim, e reformar aquele centro de convenções não é uma obra que se faz de um dia para o outro. E nós vamos perder, nós já estamos sentindo, né? Quando a equipa do Recife Convention faz as visitas técnicas para tentar apresentar o nosso centro de convenções, as nossas facilidades, encontra muitas resistências e muitas dificuldades. Mas, enfim, é uma obra que os privados não podem levar por diante, né? A gente defende, efetivamente, já que o Estado não tem condição e não é das prioridades do Estado, eu entendo que possa haver outras prioridades, da saúde, da educação, eu entendo isso tudo. O que a gente defende é que ele possa ser concessionado, possa ser feita uma PPP, uma concessão, para que algum privado explore aquilo e a gente possa ter o centro de convenções que queremos. Sabemos que há um processo que está a decorrer. Em Petur lançou um projeto, um estudo para estudar a viabilidade da concessão do centro de convenções, e a gente espera que daqui para o fim do ano comecem a haver novidades, notícias boas, porque o que nós queremos é que aquele centro de convenções atenda às necessidades dos empresários do turismo de Recife. Né? Ô Simão, o Convention Bureau, junto com os outros órgãos de turismo, entrevistou os candidatos a prefeito do Recife. Muitas promessas, ou você acredita que aquilo é para valer? Olha, as promessas acontecem sempre neste tipo de épocas, não é? Mas eu que sou uma pessoa otimista por natureza, eu quero acreditar que qualquer que seja o prefeito que venha a ocupar a nova cadeira a partir de janeiro, que vai ter o cuidado de prestar atenção ao turismo. Até porque, se houve alguma coisa boa que esta pandemia trouxe, foi a união de todos os setores do trade de Pernambuco. Hoje em dia, a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, o Convention de Porto de Galinhas, a ABH, a Brasel, a BAV, a BIOC, a gente fala uma só voz. E eu, que já estou em Recife há 10 anos, estou como presidente da Convention há apenas há um ano e meio, mas já estou em Recife, nunca tive a oportunidade de ver o trade turístico tão unido, tão forte quanto isso. Inclusive Porto de Galinhas, que a gente, enfim, havia uma tendência quase que natural para a gente andar, cada um puxar para o seu lado, mas a união das entidades tem sido muito grande e tem sido isso que tem feito também com que o Governo do Estado, a Prefeitura, converse connosco. Não posso deixar de referir aqui, João, que esta pandemia trabalhamos todos em conjunto. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Simão Teixeira, que é presidente do Recife Convention Bureau. Ô Simão Teixeira, você é um empresário do setor que usa o rio Capibaribe, né? Tem os passeios do catamarã. O rio Capibaribe está sendo pouco usado? Eu acho que não. Eu acho que o rio Capibaribe está sendo bem usado, na medida em que não há recifense nenhum que não tenha orgulho dos seus rios. Não sei se você sabe que o rio Capibaribe se junta com o Bibiribe para formar o Oceano Atlântico. Exatamente. Já sabe disso, né? Já sei disso. Sim. Já sei disso. Mas eu diria que o recifense tem um orgulho no seu rio. E a prova disso é que muitos dos nossos passeios de catamarã, uma grande parte são os próprios recifenses que vão passear, que têm o próprio rio como um momento de lazer e um passeio, seja com familiares vindos de fora. A gente tem os turistas que vêm de fora e que vão fazer o passeio como sendo, mas ele digamos que o passeio de catamarã
hoje em dia é um ícone da cidade. Agora, você acha que o Rio Capibaribe poderia ser utilizado para o transporte? Porque o trânsito do Recife é o pior do Brasil, é um dos piores do mundo, mas toda pesquisa mostra que o trânsito do Recife é o pior do Brasil. O Rio poderia ser usado para o transporte? Pode, em outros países isso acontece, né? Agora, tem que ser um estudo, tem que ser feito com uma integração aos outros meios de transporte, né? E se isso acontecer, eu acredito que sim, que se pode tornar e melhorar a navegabilidade do rio Capibaribe, né? E facilitar a mobilidade da cidade. Enfim, não são projetos baratos, a gente sabe, aliás, do passado, enfim, alguns milhões já foram gastos nesses estudos, né? Mas que existe essa condição, existe, não tenho dúvida. Ô Simão, em várias feiras que eu compareci na Europa, o grande interesse, você falou Pernambuco, é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha realmente é uma joia, né? Sem dúvida. Fernando de Noronha, em termos de preservação da natureza, enfim, o trabalho que tem sido feito lá é uma joia. E merecia, eu sei que o retorno é difícil, mas merecia um pouquinho mais de investimento na infraestrutura daquela ilha, né? Ela é uma infraestrutura básica, enfim, com as suas limitações. Tem apenas aquela estrada, a menor BR do Brasil, não é? Asfaltada, mas enfim, um pouquinho mais de investimento naquela ilha tornaria a ilha ainda mais bonita, porque ela é de facto diferenciada. Você tem contato com todo esse pessoal de hotel. Vai ter Réveillon e vai ter Carnaval? Réveillon vai ter, não tenho dúvida. Réveillon vai ter nos hotéis, é o que a gente tem escutado falar. Os hotéis de Porto de Galinhas, os resorts fora de Recife, vai continuar um pouquinho diferenciado, menos aglomeração. Agora, onde as coisas vão ficar mais complicadas é no Recife, porque não vai ter Réveillon na Praia de Boa Viagem. E na época de final de ano, né, os hotéis de Recife lotavam com as pessoas que vinham para o Réveillon de Boa Viagem, de Recife. Este ano não vai ter nada disso, isso confirmado pela própria Secretaria da Secretaria de Turismo da Prefeitura. E aí a situação vai ser um pouquinho mais complicada. Em relação ao restante dos hotéis, seja do interior, seja das praias, acho que o Réveillon vai ser bom na mesma, né? Agora, em relação ao Carnaval, eu acho que não, acho que só quando se houver vacina mesmo, né? Ô Simão, alguns hotéis não resistiram à pandemia e fecharam. Verdade. A gente tem a notícia de que hotéis emblemáticos da cidade, como o Sheraton, hotéis aqui em Olinda também fecharam, mas é uma certa depuração, digamos assim, né? Porque quem estava mal em termos financeiros foi difícil continuar, né? Mas isso é um movimento próprio da economia, né? Quem tem condição se aguenta, quem não tem vai abaixo. É uma forma de depurar quer dizer, a forma pior, mas acontece. Enfim. Você, evidentemente, que sendo português, tem os contatos lá em Portugal. E como é que está o turismo em Portugal? Olha, está bem pior, mas muito pior. Pior do que aqui? Muito pior do que aqui. Os hotéis abriram, fizeram a época do verão. Lá o verão é o contrário, né? Quando aqui nós estamos no inverno, lá é o verão. O mês forte do verão na Europa é agosto, enquanto que no Brasil é janeiro. Portanto, no mês de agosto, eles conseguiram aproveitar bem o mês de agosto, embora o ano não se faz só com o mês de agosto. Aproveitaram, a ocupação dos hotéis foi interessante,
mas logo a seguir veio a segunda onda, veio a proibição dos países emissores de turismo para Portugal, veio a proibição de viajar, nomeadamente o problema com os ingleses, né? Os ingleses foram proibidos de viajar para Portugal, para sair para qualquer outro, e aí o prejuízo está sendo muito grande, muito difícil mesmo. A situação em Portugal não está fácil. Eu mesmo estou arretado da vida porque eu tenho que ir a Portugal pelo menos 2 vezes por ano, não posso, né? Estou vivendo de Portugal de ver reportagem de uma coisa, mas realmente faz falta. Lisboa e Porto é um negócio que está no coração da gente, né? São 2 belíssimas cidades que se desenvolveram. Eu presenciei esse desenvolvimento, esse crescimento turístico, sobretudo da Ilha da Madeira, onde eu nasci e cresci, e depois da cidade do Porto, né? Tive essa oportunidade. Enfim, são estes 2 fatores que me fazem ser um hoteleiro, ser um homem do turismo, e de facto são destinos turísticos de excelência, sem dúvida. Nós queremos agradecer a Simão, dar os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo no Convento de Biru, e vamos esperar que com a chegada da vacina o turismo volte ao normal. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.